Olá pessoal, tudo bem? Sempre é uma honra, um privilégio, um prazer, uma satisfação e uma alegria ter vocês aqui junto comigo. Eu sou o professor Carlos Merlin e vou passar aí os próximos minutos conversando um pouquinho com vocês, filosofando, pensando profundamente, raciocinando de modo profundo, em busca de sabedoria, em busca de conhecimento que possa sempre nos ajudar a nos tornarmos seres humanos melhores. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. E o nosso objetivo aqui, o nosso bate-papo filosófico, nossa conversa de filosofia hoje é na resolução de uma atividade que você encontra lá no seu material didático, ali na página 12, tá certo? É uma reflexão sobre o tema que nós debatemos em sala de aula, né? Na nossa sala virtual, evidentemente, sobre as relações entre ética, ciência, tecnologia, humanização. Vamos dar uma olhada nessa atividade para que eu possa dar algumas chaves de respostas para você construir sua própria maneira de responder, sua própria maneira de filosofar e colocar o produto de sua filosofia em prática. Olha, mas são muitas as perguntas. Vamos com calma, né? O tamanho e o número de questões não deve nos assustar porque nós vamos filosofando passo a passo, devagar, apreendendo. Então esse material, como eu mencionei, está lá no teu material didático, né? Esse grupo de questões da hora de filosofar, lá na página 12. Muito bem. É hora de aprofundar nossas reflexões sobre os dois lados da moeda, representados pelas consequências dos avanços tecnológicos na nossa época. Então nós vamos discutir aquilo que nós falamos em aula, né? Como que a tecnologia e a ciência podem auxiliar, salvar ou prejudicar ou destruir, em que sentido a tecnologia pode ajudar na humanização, pode atrapalhar. Então vamos pensar do pressuposto ético, né? Tá aqui, ó. Quem é mais valorizado na nossa sociedade? Vamos pensar? O ser humano ou a máquina? Vamos refletir. Será que o ser humano é mais valorizado ou será que a máquina, a tecnologia, é mais valorizada que o ser humano? Qual é a relação entre as ciências com a tecnologia? Alguns avanços tecnológicos podem ir contra o bem comum, bem das pessoas, bem comum, bem geral? A tecnologia precisa de controle, precisa ser controlada? Quem pode controlar então a tecnologia? A tecnologia ela favorece o consumo das pessoas? A tecnologia cria necessidades que as pessoas não tinham antes? A gente precisa realmente de tudo aquilo que a tecnologia nos apresenta? A tecnologia ela exclui as pessoas? A tecnologia, afinal de contas, humaniza ou desumaniza? Por quê? A chave de resposta aqui, meu querido e minha querida, para qualquer uma dessas perguntas, sobre os benefícios ou malefícios que a tecnologia e a ciência podem trazer, está no ser humano que a produz. Então a gente já tem que olhar para quem produz tecnologia, quem produz ciência. E também o outro lado, a outra ponta, quem consome tecnologia, quem consome ciência. Ao olhar para essas duas pontas, aqueles que produzem e aqueles que consomem, a gente começa a desenvolver respostas para todas essas perguntas. A gente começa a filosofar em termos de interesses, valores, objetivos. Vamos caminhar. Com isso em mente, tendo isso em mente, vamos reduzir o número de perguntas aqui. Quem é mais valorizado na sociedade, o ser humano ou a máquina? Qual a relação das ciências com a tecnologia? Algum avanço tecnológico pode ir contra o bem comum? Então aquele ponto que eu pedi para a gente ficar focado, né? O ser humano que está produzindo a ciência e a tecnologia e o ser humano que está consumindo a ciência e a tecnologia. Quando a gente olha para esse tipo de pergunta, a gente já tem que trazer esta reflexão. Valores, ética. Quais são os valores que dirigem os produtores de ciência e tecnologia? Quais são os valores daqueles que consomem ciência e tecnologia? A gente não pode negar os benefícios que a tecnologia e a ciência nos trazem e nem negar também essa primeira questão porque ela é doída. Meu querido e minha querida,
A impressão que temos na sociedade é que a máquina, a tecnologia importa mais que os seres humanos. Quando a gente vê a fome, que ainda não foi resolvida pela tecnologia. Quando a gente vê tantas doenças que ainda não foram resolvidas pela tecnologia. Quando a gente vê tanta gente abandonada, crianças ou idosos, que a tecnologia não abraçou. E não vai abraçar, porque quem abraça ser humano é ser humano. Quem cuida de criança é ser humano. Quem cuida dos idosos é ser humano. Quem partilha para que o outro não tenha fome é ser humano. Quem sai do seu egoísmo para doar-se aos outros é ser humano. Portanto, o que tem que mudar são os valores, a ética dos seres humanos. Aí a máquina vai estar a serviço de acabar com a fome, com a doença. Aí a ciência vai produzir tecnologia humanizante. Aí os avanços tecnológicos irão a favor e não contra o bem comum. Precisamos formar seres humanos com valores e apaixonados pela ética. Vamos para as próximas perguntas para ver se esse mesmo raciocínio nos leva a responder. Tecnologia precisa de controle? Se precisa, quem pode controlar? A tecnologia favorece o consumo? Cria necessidades que não existem? De novo, eixo de resposta. Qual a intenção anterior à produção tecnológica? Quais valores guiaram a produção científica e tecnológica? Qual a intenção anterior do consumidor? Quais valores guiam o consumidor? Ao pensar nisso, de fato, será que nós não temos alguma necessidade de tecnologia só para estar na moda? Será? Ou só para ter status? Vamos pensar na ponta do consumidor, meu querido e minha querida. A procura de tecnologia é para se tornar um ser humano melhor? Ou na ilusão de ter um status por possuir a última tecnologia? Em termos de celulares, smartphones, carro, casa... Será que realmente necessitamos de tudo isso? Tecnologia favorece o consumo? Por demais? É o que mais é consumido atualmente? Precisa de controle? Evidentemente que sim, mas não um controle autoritário, mas um controle ético, um controle de valores. Valores que guiem a produção tecnológica e científica. Que guiem em que direção? A direção da humanização. Quem pode controlar a tecnologia? Os seres humanos, os produtores e consumidores. A partir do quê? De leis, sempre muito bom, mas sobretudo a partir de uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma mudança de forma de pensar. Pensar no próximo, pensar no humano. E aí sim, a tecnologia e a ciência vão ganhar uma outra diretriz. Vamos para essas três últimas então. Precisamos realmente de tudo que a tecnologia nos apresenta? Tecnologia exclui, humaniza, desumaniza? Novamente, chave da resposta: quais valores guiam o consumidor e o produtor para sabermos? Ela exclui? Claro. Se os valores que guiam o consumidor e, consequentemente, o produtor da tecnologia e da ciência é o egoísmo, o egocentrismo, sim, as pessoas estarão excluídas desse processo. Estarão também desumanizadas. E a gente fica dependente de uma tecnologia num ciclo vicioso de consumo sem reflexão. Consumir tecnologia é muito bom. Vivenciar as maravilhas tecnológicas do século XXI é maravilhoso. Mas não podemos esquecer, são os valores que antecedem as intenções. E são as intenções que determinam as ações. Se eu quero a tecnologia, se eu preciso dela, tudo bem. Mas antes dela eu preciso usá-la a favor da humanização, da aproximação das pessoas, da inclusão social, do combate à fome e à miséria, da empatia. Que sejamos capazes de produzir e consumir ciência e tecnologia de uma maneira consciente. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria filosofar, refletir junto com vocês. Foi muito legal. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem